Bom dia, terceiro ano! Bom, hoje é Goiânia, 17 de junho de 2020. E hoje nós vamos iniciar com uma atividade de interpretação de texto, uma atividade em folha. A gente vai ver o gênero textual fábula, que a gente já até viu também no livro de português. Nós vamos ver então a fábula do O Ratinho, o Gato e o Galo. Esse é o nome da fábula que a gente vai ler e depois a gente vai interpretar todo o texto dessa fábula, tá bom? Então peguem aí a folha de vocês, aqui já estou com a minha. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, preencher o cabeçalho. Qual é a data de hoje? 17. Então vai colocar aí 17 de junho do ano de 2020. Vai colocar o seu nome completo e o nome da professora. Como eu disse, nós vamos ler um texto de gênero textual fábula. O que a fábula ela traz pra gente? A fábula traz personagens, traz falas, né? A fábula sempre vai ter um objetivo de ensinar algo para o leitor, ou seja, para as pessoas que vão ler essa fábula. Então lá no finalzinho sempre vai ter uma moral. E aí a gente vai ver, vamos ler aí na folha. Você sabia que as fábulas foram escritas para transmitir alguns ensinamentos sobre a vida das pessoas e que ao final de cada uma delas há frases que resumem essas lições? Vocês sabiam? Como as fábulas faziam críticas ao comportamento humano, os autores costumavam colocar animais como personagens para evitar constrangimentos às pessoas. Então, o que eles faziam para ensinar uma lição, para ensinar algo às pessoas? Eles usavam os animais como personagens. Então, esses animais, eles têm características humanas na fábula. Por quê? Porque eles vão demonstrar sentimentos, pensamentos, emoções, medos, tudo que nós seres humanos sentimos. Então, esses sentimentos vão ser expressados pelos animais, porque os animais na fábula, eles vão representar os humanos como se fossem pessoas. Então, antigamente, os autores, faziam isso, usavam os personagens animais para que as pessoas não ficassem constrangidas, né? Então vamos ler aí o que essa fábula, o ratinho, o gato e o galo, vai ensinar para nós, porque lá no finalzinho sempre vai ter uma moral. Então vamos ler? O ratinho, o gato e o galo. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, o verde das árvores, né? A correnteza dos ribeirões, dos rios, a habitação dos homens, as moradias das casas dos homens, né? E acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente, cada detalhe, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o, sem receio nenhum. Nisto, apareceu um galo, que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá, contou à mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como dois animais que vivem
macio e ar bondoso, seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente, e lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai que ainda me bate o coração, o outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um coricocó tamanho que quase caí de costas. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato, que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Aproveita, pois a lição, e fica sabendo que quem vê cara não vê coração. Bom, depois dessa fábula incrível que a gente leu, né, terceiro ano, a gente vai interpretá-la. Então vamos aí, para a questão 1. Responda as questões a seguir com base no texto lido. Letra A. Quem são os personagens que aparecem na fábula Pintios? Aí a gente tem 5 desenhos, 5 animais. A gente tem o rato, o galo, o coelho, a coruja e o gato. Vocês vão pintar só os personagens que aparecem lá na fábula, tá bom? Que a gente acabou de ler. Letra B. Que características humanas esses personagens têm? Escreva 2. Então, vocês vão lá na fábula, volta lá no texto, se preciso, leia novamente e diga 2 características que esses personagens têm em comum com nós seres humanos, tá? Vocês vão escrever pelo menos 2 características. Questão 2. Responda as questões a seguir. Letra A. Na fábula, era a primeira vez que o ratinho saía para conhecer o local onde morava. Por que ele achou que o gato seria um animal bondoso? Bom, a gente sabe que foi a primeira vez que ele saiu, né, lá da toca onde ele morava, foi a primeira vez que ele foi conhecer o lugar que ele morava. Então, por que ele achou que o gato seria um animal bondoso? Lembrando o terceiro ano, da gente elaborar sempre as respostas completas, retomando a pergunta. Então, ele achou que o gato seria um animal bondoso, por quê? Aí você vai elaborar a sua resposta. E não esquece de colocar o ponto final no final da resposta, tá bom, terceiro ano? Bom, ele achou que o gato era bondoso porque ele não o conhecia, não é mesmo? É a primeira vez que ele estava saindo da toca, era a primeira vez que ele estava conhecendo o lugar, o ambiente que ele morava. Então, ele não conhecia, ele nunca tinha visto, né? Então, elaborem aí a resposta de vocês, respostas completas. Letra B. A moral da fábula diz: quem vê cara não vê coração. O que essa moral quer ensinar ao leitor? O que essa moral, quem vê cara não vê coração, quer ensinar às pessoas que leem essa fábula? O que ela quer ensinar? Que às vezes a gente se engana com as aparências, né? Às vezes a gente vê a pessoa por fora, só pelas características físicas, mas a gente não conhece o coração dessa pessoa, a gente não sabe como é essa pessoa, né? Então, às vezes, a gente julga a pessoa sem antes conhecê-la, né? A gente acha que é alguém só pela aparência, a gente acha que é alguém bondoso, né? Então, muitas vezes, a
a gente se engana com as aparências, a gente se engana com o que a gente vê. Assim como aconteceu com o ratinho, né? Lá na fábula. Ele achou que o gato era um bom amigo, um amigo bondoso. Por quê? Porque ele tinha pelos macios, estava lá tranquilo, com seu ar bondoso, dormindo. E ele se enganou por essa aparência. Porque, na verdade, o gato não é um bom amigo do ratinho, né? E aí, na letra B, vocês vão explicar o que essa moral quer ensinar ao leitor. E por último, temos a questão 3. Que riscos o rato correu ao achar que o gato era um animal bondoso? Que riscos o rato correu? Lá no texto, ele falou para a mamãe dele, que ele queria cumprimentá-lo, não é mesmo? E ele nunca tinha saído de casa, nunca tinha saído da toquinha dele. E se o gato estivesse acordado, ele iria até lá cumprimentá-lo, achando que era o amigo, né? Então, olha o risco que ele correu ao falar com alguém que ele não conhecia, que ele se enganou só pela aparência, né? O que poderia ter acontecido com ele se o gato estivesse acordado? Que riscos ele correu? Vocês vão elaborar a resposta de vocês. A fábula é muito interessante, né, terceiro ano? Sempre traz um ensinamento pra gente, sempre faz a gente refletir no nosso comportamento, né? Porque nós também, isso aqui falou do rato com o gato, mas isso acontece de fato com o rato e com o gato? Não, né? O rato e o gato só está representando os seres humanos, as pessoas. Então a fábula ela é muito interessante. A fábula sempre vai ter personagens animais, sempre vai trazer uma moral, um ensinamento para nós, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido a atividade de interpretação de texto. Qualquer dúvida, podem me procurar, podem mandar mensagem para mim, tá bom? Se tiver ficado com alguma dúvida em relação ao texto, releia novamente, que é um texto muito interessante, que você pode até compartilhar com a sua família também, né? E passar aí a leitura para o irmão ou para a irmã, passar a leitura com os pais, né? Que é muito interessante essa fábula, tá bom? Agora vamos para a nossa próxima aula.